dura a tua vida e o coração modificar. Pois na simplicidade Ele te leva à conversão, e o seu projeto é de plena restauração. Quando eu tenho uma visão distorcida de mim, quando eu me interpreto muito pior do que eu sou. E é interessante que uma pessoa que é pessimista em relação a si, a primeira coisa que ela expulsa dela é a possibilidade dela ser amada por Deus. Ela tem muita dificuldade de acreditar que Deus a ama, e muito menos que Deus a habita. Pensar isso, né? Eu sou um sacrário. As pessoas vão à igreja, elas reverenciam aquele sacrário que está ali, porque a Sagrada Comunhão está ali, a Sagrada Eucaristia está ali. Mas eu passo pelo meu irmão e me esqueço que ele também é um sacrário vivo, ambulante. Tenho respeito pela Eucaristia, mas não tenho respeito pelo meu irmão, que trabalha comigo na equipe de liturgia, na equipe de trabalho dentro da igreja. Não tenho reverência pelo ser humano que foi me atender na loja, ou não tive reverência pelo cliente que eu fui atender na loja em que eu trabalho. Que cristianismo é esse que me faz ficar prostrado diante da hóstia consagrada, mas não me leva a estender a mão a um irmão que está do meu lado? Que cristianismo é esse que não me ensina que o respeito pela Sagrada Eucaristia também precisa se desdobrar pelo respeito que eu tenho com as pessoas que convivem comigo? Que não é justo eu não reconhecer essa dignidade, inclusive em mim, de perceber que esse Deus escolheu morar em mim, e que eu vou ficar muito bravo e que eu vou fazer de tudo para que aqueles que querem atentar contra o Deus que me habita não obtenham o seu sucesso. Eu não quero a profanação do outro, da mesma forma como eu não quero profanar ninguém. Não quero profanar a sacralidade do outro, e não quero que o outro profane a minha sacralidade. Por isso zelarei para que as pessoas que têm acesso a mim deem os seus primeiros passos na minha direção, sabendo que sou um homem sagrado. Mesmo que eu não fosse padre, eu sou um homem sagrado, desde menino. E porque ainda sou padre, tenho uma responsabilidade maior em zelar por essa sacralidade. Porque é um dom que Deus me deu. É um dom que eu guardo, que eu cuido todos os dias. E estou cada vez mais atento àquilo que pode ser um atentado à minha sacralidade. Não posso, não tenho direito. Sabe por quê? Porque eu mereço viver isso. Não é porque é uma obrigação que eu reconheço diante de Deus. Não, é um direito que eu tenho. E eu tenho feito de tudo para que aqueles que são evangelizados pelas minhas palavras descubram isso. É um direito que você tem sentir-se sagrado e viver como tal. Pensar-se como sagrado, sentir-se como sagrado, agir como sagrado. Porque essa sacralidade, ela é irrenunciável. São Paulo já fala numa das suas cartas: os dons de Deus são irrevogáveis, ele não muda de ideia. Eu derramei sacralidade sobre aquela pessoa, mas ela está vivendo uma vida muito promíscua, vou retirar. Não. A vida promíscua daquela pessoa, em todos os aspectos, não só sexual, mas moral, ético. A pessoa pode se envolver em corrupção, pode fazer injustiças, cometer atrocidades, pode matar. Essa vida de promiscuidade pode até fazê-la esquecer que ela é sagrada, mas nunca retira dela a condição de sagrada. Por isso que nós não podemos fazer escala de dignidade. Essa pessoa tem mais dignidade que a outra. Eu sei que culturalmente nós somos formatados para pensar assim. Se tem uma coisa que mudou muito nesses tempos, né, justamente a forma como nós olhamos para os nossos políticos. Eu me lembro, eu era criança, o prefeito passava, parecia um ser de outro mundo, né? Porque a gente foi educado para isso. O bispo, meu Deus, a gente tinha um medo daquele bispo, porque a gente achava que ele era muito melhor do que nós. O Papa, o Rei, nós somos assim, né?
Nos países onde tem a monarquia, desde criança, elas são educadas a admirarem os reis e as rainhas, os príncipes e as princesas. Eu tenho sempre um pé atrás em relação a isso. Porque eu tenho medo que essa cultura nos leve a pensar que o outro tem uma dignidade, desfruta de uma dignidade superior àquela que nós desfrutamos. Observo muito isso em relação a quem faz sucesso, de como essas pessoas são retiradas do senso comum e colocadas numa galeria, como se elas fossem sobrenaturais. Vai conviver com elas para ver. Sofrem dos mesmos medos que nós, as mesmas dores, as mesmas ansiedades, as mesmas angústias, só que elas estão revestidas de projeção. E há artistas que são construídos assim, quanto mais inacessíveis, melhor, porque elas vão durar muito tempo. Esses artistas duram muito tempo, porque sendo inacessíveis, são sempre imaginados perfeitos. O artista, quando começa a se mostrar muito, ele vai retirando essa casca do que os outros imaginam, e muito rapidamente eles entram no fosso do desprezo. Não são eles que estão errados em se desfazerem, em se desconstruírem daquilo que os outros imaginaram. Nós é que estamos errados em pensar que porque eles desconstruíram, eles não são tão bons quanto a gente imaginava. A gente para de admirar com uma facilidade muito grande, porque o outro frustra em nós o que nós gostaríamos que eles fossem, que ele fosse. Não é o outro que está me frustrando, sou eu que estou sendo frustrado por aquilo que dele imaginei. Eu gosto das pessoas, eu admiro as pessoas e pronto. Não tenho o direito de enclausurá-las naquilo que eu quero que elas sejam. Não é justo. Na minha relação com o outro, seja ele famoso ou não, o que eu espero é cultivo de dignidade, respeito pela dignidade. Isso é fantástico. Eu identifico em mim, olho em mim, sei que não tenho mais dignidade que ninguém, mas também sei que ninguém tem mais dignidade do que eu. Eu estou aqui, guardião da dignidade que Deus me deu, e quero estar ao seu lado para que você também seja guardião da dignidade que Deus lhe deu. Nem melhor nem pior que ninguém, apenas você, com as suas diferenças, com a sua idiosincrasia, com tudo aquilo que é próprio do seu jeito, próprio da sua personalidade, do seu temperamento. Você é você, e é esse ser que Deus ama. Mesmo que eu não ame, Deus ama. Mesmo que eu tenha dificuldades, Deus não tem dificuldade com as suas criaturas. Você pode até ter com Ele, mas Ele não tem com você. Por isso que é tão simples a conversão. Nós podemos até complicar quando falamos dela, mas conversão é você, num primeiro momento, reconhecer que Deus não tem dificuldade com você. Ele não tem dificuldades com o seu jeito de ser. É você que tem com Ele. E que, portanto, quando você sabe que Ele não tem dificuldades com você, você fica mais livre diante dEle. Não é assim que acontece quando você fica livre diante de um amigo? Não é muito mais fácil você corrigir uma postura que lhe faz mal, que lhe prejudica, que lhe retira do direito de viver melhor a vida, quando você tem um amigo que olha para você sem dificuldades com você, sem dificuldades com aquele seu jeito? Eu tenho muito mais facilidade de mudar uma conduta a partir de um amigo que não tem dificuldade com os defeitos que eu tenho. Ah, mas eu vou me acomodar porque ele não tem dificuldade com o meu defeito? Não. Mas aos poucos ele vai me contagiando com a oportunidade de modificar as peças do tabuleiro e fazer um jogo mais favorável a mim. Simplesmente Cristo quer te tocar, cura a tua vida e o coração modificar. Pois na simplicidade Ele te leva à conversão, e o seu projeto é de plena restauração.